Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, mais uma entrevista com o Aprovado da Coruja, hoje com a Renata Albim Dias Saliba, ela que foi aprovada aqui com a gente no concurso Cefaz Mato Grosso para terceiro lugar no cargo fiscal de tributos estaduais. É isso, né, Renata? Isso mesmo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua trajetória. Renata, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você. Então, sua idade, sua formação e aonde você mora. Eu tenho 48 anos, sou farmacêutica bioquímica, né? Sou mineira de Governador Valadares, mas moro há muitos anos em Vitória, Espírito Santo, né? E depois de 22 anos trabalhando com farmácia, eu tinha uma farmácia, né, uma drogaria, com sociedade com os meus pais, eu resolvi estudar para concurso, né? E aí foi aí essa trajetória de estudos, essa jornada de estudos aí com estratégia, né? Eu comecei com estratégia desde o início, né, dos meus estudos, eu comecei com estratégia e vim com estratégia até agora a reta final, né? E a aposentadoria agora dos concursos, agora eu me encerro, né? Esse é o seu objetivo final? É o meu objetivo final, agora eu aposentei mesmo. Uhum. Conta pra gente, Renata, você passou em terceiro lugar para a Cefaz Mato Grosso. Como que tudo começou? Como que você entrou no mundo dos concursos públicos? Quando eu estava com uns 18 anos, que eu já estava com a minha empresa, eu resolvi fazer uma análise, né, assim, de projeção de futuro. Então, assim, o ramo de farmácia é um ramo muito puxado, a gente trabalha, uma empresa abria de segunda a segunda, né, a farmácia abre direto, e apesar de eu gostar muito do ramo, é um ramo que uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então foi quando eu pensei, será que é isso que eu quero daqui nos meus próximos 20 anos, né? Então foi quando eu pensei, eu quero estudar para concurso, para poder ter um pouco mais de qualidade de vida com a minha família e tudo, então foi quando eu comecei a pensar nisso. E aí eu procurei na internet, né, um curso preparatório, eu queria fazer algo online, foi quando eu descobri o Estratégia. E inicialmente eu pensei, foi em segundo semestre de 2017 que eu comecei a estudar, inicialmente para auditor fiscal do trabalho, só que esse concurso não veio, eu estudei 2017, segundo semestre, depois 2018 todo, e o concurso não veio, né, foi para geladeira. E aí, 2019, eu parei de estudar, porque eu tive umas intercorrências na empresa, tive que fazer umas reformulações de equipe e outros projetos que eu tinha que colocar e não estava tendo tempo. E em 2020 que eu voltei a estudar novamente, até para o Senado na época, e veio a pandemia. Foi quando também o concurso que estava para sair não saiu. Então foram assim, 2 anos e meio, né, trabalhando, estudando para concurso que acabou no final das contas não saindo. Mas eu falei, agora não dá para desistir, né? Eu já 2 anos e meio que eu estou estudando, e aí foi quando eu estava na Platinum, no Estratégia na Platinum, e a Carol conversou comigo, Renata, por que você não migra para a área fiscal, né? Aí a gente acredita que vai ter muitos concursos na área fiscal, e aí eu fiquei meio assim, eu sou farmacêutica, né? Então a área de exatas na área fiscal é muito puxada. Então, ainda tinha a tecnologia da informação, muito medo de estar migrando para essa área. Mas eu acabei migrando, né? Em 2021 eu migrei para essa área e meu coach foi até o Bruno Bezerra, né? E que me deu todo assim, o suporte de puxando as matérias, quais matérias eram importantes e tal. E aí foi quando eu comecei a estudar para a área fiscal, né? E aí vim estudando até passar. Eu passei em Minas também. E aí, logo depois eu fiz Mato Grosso, e aí passei em Mato Grosso também. Quanto tempo que você estudou, então, focada nesse concurso? No concurso no concurso área fiscal, eu estudei a partir de 2021. No 2021 todo, 2022 e para Cefaz? E 2023, porque aí Cefaz foi em junho, né? Então, na realidade, assim, eu vim estudando, com 6 meses que eu estava já estudando para a área fiscal, eu fiz Cefaz Espírito Santo, que é até da minha terra, né? Mas não passei. Eu não fui eliminada, mas não fui para a segunda etapa. Mas ali, para mim, foi muito bom, porque ali eu detectei assim, vários pontos que eu precisava melhorar, né? Então, ali eu detectei que assim, eu precisava de um aprofundamento maior no direito tributário, eu precisava aprofundar mais na estatística. Então, foi bem interessante para você ver onde estão as falhas. E aí eu continuei estudando para a área fiscal. Quando saiu Minas,
aí me interessou, né? Porque outros concursos assim eu não tive muito interesse de estar fazendo. Me interessou, eu me inscrevi, aí eu fiz Minas, e foram 9 meses quase da objetiva com a discursiva. Nesse período ainda fiz Senado, que saiu o Senado, fiz, aí passei lá naquela lista lá do Senado. E quando terminou a segunda etapa de Minas, aí faltava 2 meses para a prova de Mato Grosso, né? E aí eu fiz a prova, mas saí de lá, assim, tendo certeza que eu tinha sido eliminada, porque a prova foi muito difícil da manhã. Né? Eu até falei com meu marido e tal, falei, a prova foi muito difícil, acho que não vou conseguir. Aí meu marido falou, ó, vai para a tarde, faz o seu melhor, ainda você tem a prova da tarde. Aí fui para a prova da tarde, aí veio a surpresa, né? Aí eu fui para a segunda etapa, da segunda etapa e consegui passar. Agora, quanto você falou que você trabalhava e estudava, né? Como que você conseguiu conciliar? Porque você falou aí vários concursos que você foi prestando ao longo da sua trajetória. Ao longo. Como que você conseguiu conciliar tudo isso? O que acontece? Um grande período eu conciliei com a farmácia. Quando foi no final de 2021, eu tive uma proposta de compra da minha empresa. Então, nesse momento, eu optei por vender, né? A pessoa pagou o preço que a gente queria e tal, negociamos tudo. E aí, o resto de 2021, restante de 2022 e 2023, aí eu fiquei dedicada aos estudos. Então, eu tive parte do tempo trabalhando. Quando eu trabalhava na farmácia, era assim, o tempo que dava, mas eu sempre tentava estudar umas 3 a 4 horas líquidas de segunda a sexta. Final de semana, eu tentava pegar mais carga horária. Então, eu tentava fechar assim, umas 30 horas e tudo. Líquidas, 35, em pós-edital aí eu tentava virar à noite, enfim. Agora, na época que eu já estava só estudando, aí eu fazia 9 horas líquidas. Quando dava pós-edital, eu pegava 10, 11 horas, aí eu pegava firme mesmo, porque eu estava só dedicada a isso, né? E o que você utilizava mais? O PDF, a videoaula, ou como que você se organizou? Eu utilizava mais o PDF, mas várias matérias eu utilizava videoaula. Por exemplo, a Adriana, né, o curso dela da FGV, Novas Perspectivas, maravilhoso aquele curso, e me ajudou demais nas provas, né, de português. Silvio Sandi, né, videoaula, e Fernando Maurício, eu fazia videoaula, né, que são os professores que têm um enfoque maior com videoaula. Aí os outros eu ia pelo PDF mesmo, né, fazia aquelas revisões que vocês tinham, reta final, hora da verdade, que são ótimas, né, em vídeo também, e resumo, mapa mental, muito exercício, né, eu fiz muito exercício, fiz mais de fiz quase 120 mil exercícios nesses 5 anos, né, de estudo. Então, muito exercício. Então, eu só não trabalhei com flashcard, eu não me adaptei. Mas fora isso, eu trabalhei com tudo. E o Estratégia Concursos especificamente, você conheceu como e quando? Eu conheci em 2017, quando eu comecei a estudar. Mas foi alguma indicação ou você mesma que joguei pesquisou? na internet, pesquisei. E aí vi vários depoimentos, né, de alunos que tinham passado e tal. E foi muito importante porque eu aprendi já a estudar com aquela situação do ciclo, das planilhas, então eu aprendi a fazer toda essa parte do planejamento, análise de edital, então já comecei estudando assim, com dicas e orientações da forma correta como estudar, né? Devo muito a ele em relação a isso aí, porque eu aprendi da parte de planejamento, ele me ensinou bastante, né? E aí eu vim com estratégia até o final. E qual para você que é o grande diferencial do Estratégia? Eu acho que o Estratégia é uma empresa completa, né? Ela te oferece tudo em termos de material. Os materiais são muito bons, aprofundados. Eu percebo que os professores estão sempre correndo atrás, né? Agora está caindo jurisprudência. Aí não, aí vamos curso de jurisprudência, aí vem Ebert com a Nelma. Então, estão sempre correndo atrás para poder estar atualizando. Né? E é por isso que o Estratégia é esse sucesso que é, né? Cada ano que passa, mais aprovados nos bailes aí, né? Dos primeiros, né? Muita gente, quando eu comecei a estudar pelo Estratégia, só tinha um ramo Estratégia Concursos, né? Hoje vocês têm várias ramificações, e aí a gente percebe o crescimento, né?
da empresa em função de todo esse trabalho. E não só os professores, mas toda a equipe, né? O atendimento de todos, né? O suporte, tudo que a gente tem. Então, é um primor o atendimento com o aluno. Então, isso que eu sempre gostei do estratégia e por isso que eu continuei em toda a minha jornada com vocês. Né? Que bacana. Me conta como que você fazia suas revisões, como que você se organizou? Era mais exercício, mais simulado? Olha só, eu fazia, inicialmente eu fazia as revisões, marcava no PDF, né, para poder depois fazer as revisões no PDF. Depois, em algumas matérias, eu já fui começando a criar os meus próprios resumos, para poder fazer revisões mais rápidas, né. Quando eu já estava mais avançada, então eu já tinha meus resumos todos prontos, às vezes eu pegava mapas também do Estratégia, até quando começou a Lulu, concurseira, fazia os mapas para vocês e tudo, eu tinha os mapas e fui acrescentando com as questões que eu ia fazendo, eu fui acrescentando. Então, eu fui criando esse material. Então, depois, quando você está mais avançado, eu já não pegava PDF mais, eu já pegava esses meus materiais de revisão. Já em Mato Grosso, que eu estava com pouco tempo, porque eu saí de Minas e já tinha o edital lançado, uns 15 dias. Então, eu tinha 2 meses para a prova. Então, as matérias que eu já tinha estudado e já tinha feito várias revisões, eu entrei direto em exercício. Aí, só fiz a revisão com exercício. E depois, as outras que são mais específicas da área, igual tinha Geografia, História de Mato Grosso, LTE de Mato Grosso, aí eu estudei o próprio PDF, né? Então, eu fazia assim. Então, eu fui criando ao longo esses materiais, né? Para facilitar a revisão. E qual que foi a sua estratégia para a reta final, a semana anterior à prova e no dia pré-prova? Você intensificou os estudos? Ou você deu aquela relaxada? Eu não consigo. Até a entrada ali da prova, eu estou olhando fórmula, eu não consigo. É um perfil meu. O pessoal até fala assim, tem que dormir mais cedo, na véspera você tem que relaxar, mas é um perfil meu, eu não consigo, eu sou ansiosa. Então, eu ficava estudando ali o máximo possível, vinha aqueles pontos que eu achava, assim, importante, né? Ao longo, assim, os 15 dias finais antes da prova, eu já fazia tipo um pareto, né? Aqueles pontos que eu achava que era importante estar dando uma revisão, ou um exercício ou em material, fórmula e por aí vai. Tá. E me conta como que você se deu na prova discursiva. Você tem alguma dica para quem nos acompanha para a discursiva? A discursiva, para mim, foi fundamental. Eu falo assim, todos os 3 concursos que eu passei, a discursiva foi o diferencial para mim. Porque, às vezes, eu ia para a segunda etapa fora das vagas e com a discursiva eu ia para dentro das vagas. Mas eu comecei a treinar discursiva ainda quando eu estava, assim, no início, por exemplo. Eu estava 6 meses estudando para o Cefaz Espírito Santo, eu estava crua ainda para a área fiscal, né? O pessoal é mais ou menos a partir de um ano e meio que já está mais competitivo. Mas eu estava na Platinum, e a Platinum oferece discursivas ilimitadas. Então, o que eu fazia? Toda semana eu mandava discursiva. Então, coitada da Rafaela, toda semana tinha discursiva lá. Mas é isso mesmo. Então, eu fiz todas que tinham do Cefaz Espírito Santo. Aí, depois do Senado, eu fiz todas que tinham do Senado. Então, eu treinei muita discursiva. E depois, eu sempre em pré-edital, todo domingo eu fazia uma discursiva. Então, fui contratando outros cursos paralelos, fazia de estratégia, esgotava, fazia outros cursos paralelos, mais discursiva. Então, para mim foi bom, porque, por exemplo, quando eu fiz o Senado, eu fui para a segunda etapa fora da lista, né, que foi um concurso praticamente cadastro reserva. Mas aí eu gabaritei as 2 discursivas, então aí eu fui para dentro dos aprovados lá. Minas foi a mesma coisa também, eu tive 2 que eu gabaritei, as outras eu também tirei nota boa, e aí eu fui para dentro das vagas. E Mato Grosso a mesma coisa, Mato Grosso eu estava fora das vagas, quando eu fui para a segunda etapa eu estava em 41. Aí uma discursiva eu gabaritei, a outra de 30 eu tirei 25, aí eu fui para o 3º lugar. Então assim, para mim a discursiva foi diferencial. E aí as pessoas falam bem assim, tem que fazer discursiva só quando você já estiver mais avançado. Mas eu fazia discursiva como se fosse um treino, porque quando você faz discursiva, você tem que fazer um estudo aprofundado. Então, às vezes, igual você faz, eu estava crua ainda, mas falava um determinado tema, eu lia sobre aquilo. E aí depois eu dissertava sobre aquilo, porque o meu objetivo era ver se eu conseguia fazer um resumo, ter uma coerência naquele raciocínio, se eu tinha entendido
aquele tópico, né? E aí analisar micro e macroestrutura. E aí eu fui fazendo. Quando você está avançado, aí você não precisa mais disso. Aí você te dá o conteúdo, você já consegue escrever sem estar fazendo isso. Mas eu fui treinando de início a discursiva. E me conta um pouquinho, vamos falar agora um pouco sobre a parte emocional. A gente sabe que a vida do concurseiro não é fácil, né? Você citou o seu marido aqui na nossa entrevista. Sua família, seus amigos, eles te apoiaram na sua caminhada, essa troca, essa mudança de chave, como que foi? Porque foi um 360 graus. O que eu optei fazer? Como era uma meta muito arrojada, eu farmacêutica e de uma hora para outra fazer um concurso nessa área fiscal, que é um negócio completamente diferente, né? Eu não comentei isso com ninguém. Então, só sabia que eu estava com esse projeto pessoal, meu marido e meu filho, e meus pais, né? Então, assim, minha avó que rezava até não poder mais. E assim, minha melhor amiga, meus amigos, não sabiam. Até às vezes ficava assim, gente, o que está acontecendo com a Renata? Tá sumida, está com depressão. Então, não sabiam o que estava acontecendo. Quando eu passei, aí eu contei, todo mundo ficou feliz e tal, aí começou a entender o que tinha acontecido. Mas o meu marido me deu muito apoio, porque não é fácil. A gente perde um concurso, que todo mundo perde um concurso, você é reprovado, isso faz parte. E a gente tem que estudar muitos anos, você tem que ter resiliência, você tem que ter persistência, e passa na cabeça da gente, e aí, será que eu vou conseguir passar? Né? Então, ele sempre acreditou. Então, ele sempre colocava, não, vai, tem que continuar, continua, que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, ele, meu filho, meus pais, mamãe e papai me deram muito suporte com meu filho, né? Às vezes levar numa escola, né? Então, assim, me deram muito suporte. Então, eu acho que é importante, a gente tem que ter esse apoio familiar, porque senão a gente não consegue. Né? Né? Com certeza, a rede de apoio é muito importante. É Agora, muito todo mundo importante. acreditava em você, o seu marido, você disse que ele foi o seu maior incentivador, que ele acreditava muito. Agora, você acreditava 100%? Ou você teve medo em muitos momentos? Muito medo, achou que porque você meu marido fala que eu sou pessimista, né? Eu falo que eu sou pragmática. Então, eu nunca acho que vai acontecer. Eu acho que o outro vai conseguir, entendeu? Eu sempre ficava assim. Mas ele sempre colocava assim, não, vai dar certo, continua. E aí chega uma hora, né, que você já está estudando 2 anos, 3 anos, não dá mais para você desistir. Então, desistir na minha cabeça não existia essa opção. Mas dava o medo de você, às vezes, ficar aí 4, 5, 6 anos e aí, você não passa. Já vendeu a empresa, agora já não tem mais o que eu tinha. Foi uma pressão grande, porque foi uma decisão muito difícil. Era um filho, né? 22 anos que a gente tinha de empresa. E eu vendi e falei, gente, agora eu tenho que passar, né? E o que você falaria para Renata de 5 anos atrás? Eu falaria que tinha que fazer isso que eu fiz mesmo. Eu não me arrependo em nada do que eu fiz. Porque eu acho que a estratégia foi certa, eu acho que eu me dediquei o suficiente. Eu peguei um período ruim, que eu fiquei 2 anos e meio, que não teve concurso, eu peguei aquela seca do concurso, que agora está uma fase boa, né? Isso. Toda hora pipoca mas eu peguei uma fase seca, então eu tive que ter muita persistência, porque é difícil você estudar quando você não tem uma perspectiva de um concurso para você fazer, né? Então, eu faria tudo novamente, porque eu acho que no final deu tudo certo, né? Muito bom. Agora, Renata, falando sobre o que trouxe todo mundo aqui para a sede de São Paulo esse final de semana, que é o Baile dos Primeiros. Durante a sua preparação, você já tinha ouvido falar do baile? Já, e aquilo era uma coisa que me motivava, não pensando em vir para o baile, mas os depoimentos que se tinha, né? Quando a gente via aqueles vídeos, o depoimento da superação de cada um, porque cada um tem uma história, né? E eu chorava, porque a gente fica sensível quando estuda para concurso, né? E eu ficava só imaginando, ai meu Deus, será que um dia eu vou estar lá passando, né, comemorando? Mas nunca imaginei estar no Baile dos Primeiros. Então, para mim, foi um sonho. Há um dia de ir para o baile, qual que é a sensação? Estou ansiosa, né? E de conhecer os professores, né? E assim, é um fechamento de um ciclo, né? Então, é um fechamento de um ciclo com chave de ouro. De comemorar ali com a estratégia que teve comigo em toda a jornada, desde o início, agora a gente finaliza junto, né?
e com todos os outros colegas que estão ali naquela vibe, né? Todo mundo comemorando a aprovação. Então, estar aqui para mim realmente é um sonho, perceber assim que a estratégia deu certo, né? E o estratégia a gente percebe assim os detalhes do cuidado com os alunos, né? Então eu ao longo desse tempo todo a gente teve o estratégia dando todo o suporte nos estudos. E agora, nesse final de semana que a gente se encontra, a gente percebe assim, o cuidado que todos vocês estão tendo com a gente, como que os mimos, né, é no detalhe. A gente chega, é um mimozinho que tem, é um almoço, e toda a organização que vocês estão fazendo. Então, demonstra o respeito que vocês têm para a gente, quanto aluno, né, e como que vocês torcem pela gente. Então, isso é muito importante. Muito, a gente torce, né? muito, e a gente vê a dificuldade que vocês passam. E eu queria saber, o que o Estratégia Concursos representa para você? Para mim, o Estratégia Concursos representa o meu sucesso, né? Porque foi através dele que eu consegui chegar até aqui, né? Então, todo o suporte que eu tive educacional foi através do Estratégia. Então, hoje, realmente é fechar um ciclo, né? Fechar um ciclo de que agora a minha vida vai mudar, né? Vou agora assumir um cargo, uma nova etapa, né? Dá um medo também, porque você não sabe como que vai ser Medo esse do trabalho, do desconhecido. desconhecido, né? Mas faz parte. E estou muito feliz. Que bom. Para a gente encerrar, Renata, deixa um recado para quem ainda não conseguiu a aprovação, que ainda está neste caminho, esse processo de mudança, talvez de carreira ou de estudos mesmo, abdicando de muitas coisas. Deixa um recado para essas pessoas. O recado que eu deixo é que que todos precisam persistir, né? Que às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas se você tiver persistência e resiliência, a fila vai andar, né? E muitas vezes, eu estava até conversando isso com uma colega, não é a gente que escolhe o concurso. Muitas vezes o concurso te escolhe. Então a gente tem que estar preparado, né? E às vezes naquele momento aparece um concurso que não estava no seu radar, que no caso foi o Cefaz Mato Grosso, para mim. Era um concurso até que eu queria, 21 vagas só, não estava no meu radar naquele momento, mas era um concurso que eu queria. E eu não imaginava conseguir estar aprovada no concurso. Então a gente às vezes tem medo, não quer fazer a prova, acha que não está preparado, e aí a gente vai lá e simplesmente a prova é sua, né? Cai tudo o que você quer. Então precisa ter a persistência, porque tem muita gente boa que começa bem e aí desanima, porque realmente, às vezes leva 1 ano, 2 anos, e tem que continuar persistindo. Né? Então é isso que eu tenho para dizer para todo mundo aí. Boa, maravilha. Renata, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui a sua trajetória. Eu tenho certeza que as pessoas se inspiraram, né, com as suas dicas, sua história realmente de mudança, de virada de chave. Então, muito obrigada, te desejo muito sucesso e mais uma vez parabéns pela aprovação. Obrigada. E até amanhã no baile. Se Deus quiser. E você, muito obrigada também por nos acompanhar por aqui. Quem sabe você não é o próximo a sentar nessa cadeira e nos acompanhar também no baile dos primeiros. Muito obrigada pela sua companhia. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Tchau, tchau.